Velhas crenças não o levam ao novo queijo. E continuando a nossa história, Raul ainda não encontrara queijo algum. Mas correndo pelo labirinto pensou no que havia aprendido. Ele tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de um modo diferente de quando ele ficava ali correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela. Ou pode simplesmente encontrar um novo queijo que o ajudará e aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. E mais uma vez ele escreveu na parede: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Raul tinha consciência de que estaria em melhor forma agora, se tivesse aceitado a mudança e saído do posto C o mais cedo possível. Ele iria se sentir mais forte fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e poderia ter enfrentado melhor ainda o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança, em vez de perder tempo negando que ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui, ali, e começou a recuperar sua força, sua confiança. E ao pensar no lugar de onde viera, Raul ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Ele achou que as suas frases serviriam como uma pista para o Rain seguir através do labirinto se ele escolhesse sair lá do posto C. Raul só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Rain ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. E ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Notar cedo as pequenas mudanças o ajuda a se adaptar às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Raul havia se libertado do passado e estava se adaptando ao futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade. E não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Rápida e alegremente, Raul encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda a parte estava o maior estoque de queijo que ele já encontrara anteriormente. Raul não reconheceu todos os tipos de queijo porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Raul se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então ele avistou seus velhos amigos, Sniff e Scurry. Sniff o recebeu inclinando a cabeça em uma saudação. E Scurry acenou-lhe com a patinha. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estavam ali já havia um bom tempo. Raul os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando-a à mão, para o caso de precisar delas novamente. Então ele se atirou sobre o novo queijo depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e gritou alegremente: "Viva a mudança! Viva a mudança!" Enquanto Raul saboreava o novo queijo, ele refletia sobre tudo que aprendera nos últimos tempos. Ele percebeu que quando temera tanto a mudança, ele estivera mantendo a ilusão do velho queijo que
não estava mais lá. Mas então o que fez ele mudar? Será que foi o medo de morrer de fome? Raul pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que ia aprender a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Ele se deu conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez. Então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Raul soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Raul não se esqueceria disso. Então Raul usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os homenzinhos ou os homens fazem melhor do que os ratos. Ele refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar o seu futuro. Raul sabia que você pode aprender a lidar com a mudança. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com as crenças assustadoras. Você pode notar quando as pequenas mudanças começam para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava se adaptar mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Raul teve de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo, e que nada melhora até você mudar. Talvez o mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar. Mesmo que você não saiba disso ainda. Mesmo que você não saiba disso na ocasião, na situação. E que esse queijo é a sua recompensa quando você vence o seu medo e passa a gostar e apreciar a aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, com certeza deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real e até mesmo desnecessário. Mas ele também percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Raul não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelaria um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrar uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Raul se lembrava do que havia aprendido, ele ficava ainda ali, pensando no seu amigo Rain. Ele desejou saber se Rain havia lido alguma das suas frases que ele escrevera nas paredes no posto C e em todo o labirinto. Rain havia decidido se libertar e seguir em frente? Será? Será que ele tinha entrado no labirinto e descoberto o que podia tornar a sua vida muito melhor? Será? Raul pensou em voltar ao posto C para ver se conseguiria encontrar Rain, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que, se encontrasse Rain, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que ele se encontrara. Mas Raul se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. E já havia vindo tentando há muito tempo. Rain tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo para ele. Ninguém podia fazer aquilo por ele. Ou ninguém poderia convencê-lo a fazer.
De algum modo, Rain tinha de ver a vantagem da mudança. Ele, por si só, precisaria ter essa percepção. Raul sabia que deixara uma pista no labirinto e que Rain poderia encontrar o seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. E ele passou a escrever um resumo ali na parede do posto N sobre tudo que ele tinha aprendido. Ele desenhou ali um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido. E sorriu ao ver o que aprendera. E o manuscrito da parede dizia assim: a mudança ocorre. Continuam a mexer no queijo. Antecipe a mudança, prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Se adapte rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mudança. Saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Continuam mexendo no queijo. Raul percebeu o quanto tinha ido longe, desde que tivera com Rain lá no posto C. Mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Raul ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar em sua zona de conforto. Raul ouviu o que achou que era o som de passos no labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Será que poderia ser Rain? Ele estava prestes a dobrar a esquina. Raul fez uma pequena oração e esperou, como esperava muitas vezes antes, que talvez, finalmente, o seu amigo tivesse sido capaz de sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. E fim. Chegamos ao fim da nossa história. Será que você esperava um final diferente? Esperava que Rain também fizesse as mudanças, também decidisse sair da sua zona de conforto? E aí? O que você achou dessa história? Percebeu que quem mexeu no meu queijo é uma parábola que revela até mesmo verdades profundas sobre mudança? Os dois ratinhos ali, os dois homenzinhos, eles viviam em um labirinto em busca de queijo. E essa história, essa parábola, essa metáfora para o que se deseja ter na vida, seja um emprego, um relacionamento amoroso, dinheiro, saúde física, saúde emocional ou paz espiritual. E se a gente parar para perceber um deles ali, né, o Rain no caso ali, depois de muito esforço ele acabou até mesmo sendo bem-sucedido em suas ações. Chegou ali no que ele poderia dizer que seria a sua vida memorável. E após isso ele passou a escrever o que aprendeu com a sua experiência ali nos muros do labirinto. E as palavras rabiscadas nas paredes, elas podem nos ensinar a lidar com a mudança para viver com menos estresse e alcançar uma vida mais memorável, ainda mais memorável. Mas pense aí, o que você achou dessa história? Conseguiu se concentrar nela? Gostou? Ficou um pouco incomodado, incomodada, desconfortável? Você se vê ou se viu mais como os dois ratinhos? Se viu ou se vê um pouco mais parecida com algum dos dois homenzinhos? Com o Ran? Ou talvez como o Rain?
Quem é você na história da sua vida? Eu não sei se alguns de vocês já tinham tido a oportunidade de ler esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. E ele nos traz lições muito interessantes. Para quem já leu aí, vai perceber que eu trouxe, ou eu fiz algumas pequenas adaptações. Fiz pequenas modificações, porém que não mexeram na ideia principal. Apenas dei o meu toque. Mas tem esse livro tanto no Spotify como no YouTube, para que você possa escutar aí de maneira gratuita, caso deseje. Mas vamos pensar um pouco aqui nas lições que a história do queijo nos trouxe. Quantas vezes eu, você, nós nos encontramos fixos, presos no mesmo lugar, esperando que algo aconteça ou torcendo para que tudo permaneça do jeito que está? E a gente acaba se esquecendo que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos nós. Que o mundo está em movimento, que a vida está em movimento. E quando o queijo desaparece, seja ele no trabalho, nos relacionamentos ou em qualquer outra área de nossas vidas, a gente percebe que a nossa única saída é nos adaptar. E nós, seres humanos, modéstia à parte, temos uma capacidade incrível de adaptação. Eu não tenho dúvidas que você mesma já se adaptou ou teve que se adaptar diversas vezes no decorrer da sua vida. Pena que na maior parte das vezes fazemos isso quando não temos muitas escolhas ou simplesmente estamos sendo obrigados a nos adaptar na base da força, por assim dizer. Essa história, ela nos lembra de algo essencial. A mudança nem sempre é o que planejamos, mas muitas vezes é o que é. É o que aconteceu. Foi. E muitas vezes também é o que precisamos para crescer e ir além. Sair da Matrix, sair da zona de conforto. Por exemplo, imagine um rio. Podemos usar o exemplo de um rio correndo livremente em direção ao oceano, e ali no percurso ele vai trombar com pedras, troncos, obstáculos comuns a um rio. Mas percebe que nada disso o detém. Ele apenas contorna o que está no caminho, adapta-se e se molda. Simples assim. Esse é o tipo de resiliência que precisamos cultivar. É a capacidade de seguir em frente, de continuar seguindo em frente, de encontrar maneiras novas para continuar essa jornada, de continuar a nossa caminhada, mesmo quando surgem obstáculos. O rio não é menos forte porque desvia de uma rocha. Não, pelo contrário. Ele mostra sabedoria prática. Ao encontrar alternativas, ele mantém o fluxo e chega onde precisa chegar. Simples assim. Então podemos dizer que o queijo, ele representa a sua vida, a minha vida, a nossa vida. É a segurança de um trabalho, uma rotina confortável, um padrão de comportamento que talvez já não funciona ou não esteja funcionando muito bem. E o que você faria se o queijo de repente sumisse, desaparecesse? Será que você estaria preparado ou despreparado? Preparada ou despreparada? Lembre-se, como no labirinto da história há sempre novos caminhos, mas encontrar esses caminhos exigem esforço, movimento, resiliência, coragem e disposição de se ajustar às circunstâncias, mas sim a nossa resistência a ela. Às vezes o maior desafio às mudanças está na resistência que muitos de nós carregamos. E muitas dessas resistências estão relacionadas às crenças que carregamos e muitas vezes cultivamos, mesmo que seja sem querer. E para o nosso último desafio nesse último áudio do mês da resiliência, vamos tentar mais uma vez.
Vamos nos esforçar mais uma vez para observar uma área da sua vida aí, onde talvez você esteja hesitando em se adaptar, onde o seu queijo mudou, mas talvez a sua atitude ainda não tenha mudado. Consegue ver? Observar, divida aí a área da sua vida. Pega lá a roda da vida, divida as 12, saúde, família, financeiro, filhos, espiritualidade, emocional. Pega uma roda da vida e divida. E veja aí, você mesmo, faça a sua autoanálise. Será que é hora de mudar alguma perspectiva? Aceitar um novo jeito de ver as coisas, uma nova lente, como eu falei no áudio de quarta-feira, e assim trilhar um novo caminho? Teve uma percepção? Teve mais que uma percepção? Tome uma decisão, tome algumas decisões, escolha uma pequena, pelo menos uma pequena ação que simbolize essa aceitação e coloque em prática. Muito importante, coloque em prática, pense aí, pode ser uma conversa que você está adiando, um hábito que precisa ser renovado, uma decisão que mereça da sua coragem. Não espere para se adaptar apenas quando não tiver escolhas ou opções. Aprenda também a se adaptar quando, de certa forma, você ainda tem em suas mãos, você ainda encontra em suas mãos boas ferramentas sob o seu controle. Por isso, não espere tudo parecer ou ficar descontrolado para que você possa se colocar em movimento. Não espere que o seu queijo desapareça, por assim dizer, para que você possa pensar na possibilidade de mudanças. Analise, faça suas próprias avaliações, tenha suas próprias percepções, tome suas próprias decisões e haja em conformidade com os seus valores, com os seus princípios. Dê o primeiro passo, dê um primeiro passo, faça o primeiro movimento. Dê um primeiro movimento. Afinal de contas, a resiliência ela é construída um dia de cada vez. Um dia por vez, uma decisão por vez, uma decisão após a outra. Lembra? Tudo muda quando alguma coisa muda. E quando você entende que a sua melhor versão não precisa estar ou ser aquela do futuro, mas sim nas pequenas decisões diárias, você aprende a viver de maneira mais leve, aproveitando e desfrutando muito mais do seu caminho, do seu processo, não apenas pensando lá na frente. Você vive o seu processo e vive o seu progresso de maneira memorável. E assim como o nosso planeta, a Terra, a vida também está em movimento. A vida e o planeta Terra continuarão em constante movimento. Então quem somos nós, não é verdade? Para também não nos movimentar, não nos mexer. E assim como o rio, você, eu, nós também podemos fluir. Ajuste as suas lentes, mantenha-se firme e lembre-se, a resiliência não é ser inabalável, intocável. Ninguém é inabalável, ninguém é intocável. A vida não é um mar de rosas. A vida real, ela é feita de fases e ciclos, tempos imprevistos, sorrisos e tristezas. E nós podemos e devemos aproveitar cada instante, cada segundo. Então, ser resiliente é ter a força suficiente para seguir em frente, apesar dos pesares, apesar do tempo, apesar dos imprevistos, apesar de seja lá o que for que você já passou, que você tenha passado, que você esteja passando, ou até mesmo que você ainda vai passar. É se adaptar e crescer a cada passo, a cada dia. E nós, eu, você, nós, aqui no Acalme Seu Coração, vamos continuar nessa caminhada juntos, dia após dia. Um dia por vez, um dia de cada vez, em direção à nossa melhor versão. Porque aqui não é começo, meio e fim.
é começo, meio e meio. E juntos somos muito mais fortes. Sozinho, sozinha, você até pode ir mais longe. Mas juntos, ninguém nos segura. Não tenha dúvidas que nós vamos muito mais longe. Você já deve ter observado o quanto a natureza, o quanto a criação nos ensina, não é verdade? Por isso pense uma última vez comigo. Sem mudanças, nem sequer existiriam as borboletas. Ou se existissem, seriam de uma maneira diferente. Mas grave bem isso na sua mente. Sem mudanças, as borboletas não existiriam. Por isso, saia do casulo. Admire as suas lindas e belas asas. Voe, meu querido, minha querida, memorável. Pois é exatamente assim que eu vou viver e vou voar durante o meu dia e a minha vida. E é assim que eu te convido e te incentivo a viver e a voar pelos seus dias, pela sua vida também. Agora sim, né? Vamos para a vida? Criar, apreciar e colecionar lindas e belas memórias? Vamos fazer do dia de hoje as mais lindas lembranças e recordações para serem lembradas, relembradas, celebradas no dia de amanhã? Com um coração calmo, com amor, com leveza e, claro, com muita resiliência. Esse mês está no fim. O tema resiliência está no fim, mas a resiliência dentro de você não tem um fim. Continue, melhore, aprimore. Que você tenha um dia e um final de semana sensacional. Um mega beijo no seu coração e até o próximo Impulso.